Deixa eu abrir aqui. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Olha só que interessante, né? Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Eu acho interessante este salmo. Porque um dos desafios mais difíceis da vida é saber quando agir e quando esperar, né? Um dos maiores desafios que nós temos é saber quando agir ou quando esperar, quando falar, quando ficar calado, né? Um dos maiores desafios. O interessante é que quando devemos falar, a gente se cala. Quando a gente deve se calar, a gente fala. Quando a gente deve esperar, a gente age. Quando a gente deve agir, a gente fica parado. Nós fazemos tudo ao contrário, né? Nesse mundo que a gente vive, um mundo globalizado, um mundo tecnologicamente avançado, em poucos segundos a gente consegue se conectar com pessoas do outro lado do mundo, a gente se comunica com pessoas que estão distantes, a quilômetros e quilômetros da gente, a gente fala e tem um retorno imediato, né? Pegando um celular, a gente consegue se comunicar com pessoas fora do país. É impressionante, né? Nós vivemos o tempo do botão, e você aperta um botão, um café é feito, né? Você vai lá, aperta um botãozinho, sai um cafezinho quentinho, delicioso para você em menos de um minuto, né? Em menos de um minuto você consegue tomar um café. Você tem a tecnologia para isso, né? Se você tem a máquina lá, você vai em 15 segundos faz um café. Vamos ser ainda mais específico, né? Em 15 segundos você faz um cafezinho, né? Você esquenta ali, né, uma comida em 2 minutos no micro-ondas, né? E aí, por conta de toda esta facilidade, a mulher de hoje, né, a mulher, o homem, nós hoje vamos lá, colocamos a roupa na máquina, colocamos todos os produtos lá, o sabão, o amaciante, pronto, a máquina vai lá e lava a roupa, a gente só pega ela já torcida, coloca lá no varal, né? Coloca lá para secar e pronto. Antigamente não, antigamente tinha todo o trabalho de esfregar, de torcer, né? Depois estender a roupa, né? Hoje, em poucos minutos, passamos uma roupa com ferro de passar altamente tecnológico, esquenta super rápido, né? Ferro a vapor, toda aquela coisa. Tudo rápido. E mesmo assim estamos devagar, produzimos menos, agimos quando não devemos agir, esperamos, falamos quando não devemos falar, não sabemos e desaprendemos, né? Esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém quer esperar. Por sermos acostumados com os botões da vida, queremos tudo de imediato, né? Queremos tudo de imediato. Se a gente compra alguma coisa que a gente quer, né, na internet, aí tem que esperar chegar, né, o frete demora 15 dias, a gente já fica se mordendo, né? A gente fica...
A gente fica ansioso, sem dormir, come um bocado, né? Eita, Jesus, olha Deus falando aí. A gente não consegue. Comprei, Senhor. durmo tranquilo. Quando for a hora, chega. Eu já Me comprei ensina, mesmo, marido, é meu. você é assim. Né? É meu, então na hora certa chega. Não precisa. Quando chegar, vai chegar. Quando for a hora, chega. Ai, né? Senhor. A gente não sabe esperar. A gente não quer esperar. Quando vamos a um médico, ficamos sentados lá na recepção, passa 10 minutos, já ficamos desesperados, angustiados, ansiosos, batendo o pé, balançando as pernas, batendo a mão, levanta, vamos ao banheiro, voltamos, e rodando para lá, para cá, se mexemos, e por que está demorando, né? Assim somos nós, né? Não temos o costume de esperar. Até porque antigamente, né, tínhamos que ir ao banco, à lotérica, né, para pagarmos alguma conta. Hoje não. Pega o celular, pega o código de barras, pago a conta em menos de 2 minutos. Eu ir numa fila, esperar para pagar? De jeito nenhum. Tenho aqui o aplicativo. Muito bom, facilita a nossa vida. Facilita a nossa vida, economiza o nosso tempo, nos dá mais tempo para produzirmos, para fazermos mais, para a família, para Deus, e mesmo assim não fazemos mais. Eu acho interessante fazendo essa introdução da palavra, né, sobre esperar, o que era para facilitar e nos fazer produzir mais, não tem acontecido isso. Pelo menos aqueles que não sabem se organizar, né? E entrando então na nossa mensagem, olhando aqui para o salmista, né? O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. O que é esperar em Deus? Esperar por Deus. Aceitar as circunstâncias, aceitar o que você está vivendo, aceitar o momento que você está vivendo, aceitar as lutas que você está vivendo como produto da vontade do Senhor. Tem a vontade diretiva, corretiva, permissiva, né? A vontade soberana de Deus, a vontade que nos corrige. E a permissiva, que é consequência daquilo que nós fizemos, que não era, na verdade, o que Deus queria que a gente vivesse. Mas estamos vivendo porque é consequência de um ato nosso. Entender a lição de cada demora, ou bênção. Devemos procurar, analisar, para entendermos, não é, o porquê que está demorando. Ele tem um propósito, ele tem um plano soberano, um plano eterno, um plano para a sua vida que foi escrito antes mesmo do mundo ser criado. Você tem que entender que Deus já projetava, já escrevia planos para você antes mesmo antes mesmo de você existir. E quando você estava lá na barriguinha da sua mãe, né? Deus já acompanhava o seu desenvolvimento. Deus já acompanhava o seu crescimento. Olha o versículo 13, lá de Salmo 139. Tu formaste o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Foi Deus que te colocou lá, né? Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas
E disse: eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Ou seja, quando a sua mãe nem sabia que estava grávida, né, de você, Deus já sabia. E ele já observava, né, a sua formação antes mesmo da sua mãe saber. Enquanto eu era tecido na escuridão, Deus já sabia. Então, temos que entender que Deus tem um plano para cada um de nós. E esperar é contar com a realização de cada coisa que Deus deseja. Ou sabermos entender que é o momento certo para Deus realizar aquilo que desejamos, aquilo que precisamos, né? É necessário termos fé, confiarmos e acreditarmos que Deus é poderoso e não vai falhar. Não podemos nos precipitar em nenhuma decisão. Em nenhuma decisão. Se você tem a Bíblia aí contigo, abra comigo em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. Versículo... Vamos abrir aqui ver. Versículo 3. Não te apresses em sair da presença dele. Não se apresse a sair da presença dele. Agora, o versículo 6. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades. Agora vamos ver algumas coisas aqui a respeito da espera, né? Vamos ver algumas questões aqui sobre a espera. Tem pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas, e por isso não entendem o do porquê devem esperar pela ação de Deus. Essas pessoas, elas se antecipam e fazem as coisas do modo dela, quando não querem ensinar Deus a trabalhar. Já ouviu aquela oração em que a pessoa diz: Senhor, se o Senhor fizer assim, fizer daquele jeito, usar tal pessoa, usar alguém. Tem pessoas que, por não saberem esperar, são eufóricas, fazem do jeito delas, do jeito que elas acham que é correto, ou então querem ensinar Deus a trabalhar. Querem determinar para Deus o tempo que ele deve trabalhar. Quem é que lembra do bezerro de ouro? Quem lembra, né? Do bezerro de ouro. Moisés estava demorando para voltar e o povo queria o bezerro de ouro. Não construa um bezerro de ouro para a sua vida. Não construa um bezerro de ouro para a sua família. Não construa um bezerro de ouro, né, para a sua vida financeira. Tem gente que, por não saber esperar, vai lá, faz com as próprias mãos, constrói um bezerro de ouro, e aí, quando as consequências vêm, não sabe, chora, né? Finge que não sabe por que veio. Essa é a verdade, né? Então, vamos, em nome de Jesus, renunciar os bezerros. Deus não aceita
que construamos bezerros por não sabermos esperar. Imagina, Moisés foi falar com Deus, né? E aí o povo não soube esperar, não quis esperar, construíram um Deus. Olha só o que a falta de paciência. Olha só, por não sabermos esperar o que acontece. Substituíram o Deus Todo-Poderoso por um Deus que eles construíram com as próprias mãos. Dá para entender isso? Como alguém acha que um Deus construído com as próprias mãos pode substituir um Deus eterno que nós, servimos? Isso acontece quando não sabemos esperar. Essa passagem do bezerro de ouro você pode ver em Êxodo capítulo 32. Não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. E aí, vão lá, pegam todos os ouros, tudo que tinham, e constrói o bezerro. Aí os irmãos depois meditam em Êxodo 32, mas o foco aqui é saber que devemos esperar, ao invés de construirmos bezerros de ouros, com a nossa falta de paciência, com a nossa falta, com a falta dessa virtude de saber esperar, O exemplo de Saul foi constituído rei sobre o povo de Israel e não teve paciência para esperar 7 dias por Samuel para oferecer holocausto e ofertas pacíficas. E o que aconteceu? Deus o rejeitou como rei. Como resultado da falta de paciência por não saber esperar, Deus o rejeitou como rei. Muitas bênçãos que Deus derramaria sobre nós, ou que já nos entregou, nós perdemos por não sabermos esperar, por sermos precipitados, por sermos eufóricos, por não sabermos nos controlar. Só que quando vamos esperar, não podemos esperar desanimados. Esperar desanimados não é uma forma correta de esperar, porque tem gente que espera sem fé. Já viu aquele negócio? Fazer o quê, Ficar quieto aqui, tem que esperar. O que eu posso fazer a não ser esperar? Fazer o quê? A única solução é esperar, então. E daí? Vamos esperar, Ou seja, a pessoa não tem alegria de esperar, de aguardar. E o salmista tinha esta alegria. Ele sabia que se ele esperasse por Deus, o negócio ia acontecer. Ele tinha a alegria de esperar pelo Senhor. Ele não vivia daquele negócio. Se acontecer, se não acontecer, tudo bem. Se acontecer, é lucro. Não, ele sabia, eu vou aguardar e tenho uma certeza que vai acontecer. Vai acontecer. E não podemos esperar ansiosos. Aparentemente, tem pessoas que aparentemente esperam, a providência divina. Aparentemente, aguardamos a providência divina. Mas, por dentro estamos angustiados, ansiosos, impacientes, cheios de tique, batendo a mão para lá, para cá, andando para lá, para cá, comendo tudo que vemos pela frente,
somos grosseiros com aqueles que estão em nossa volta e falamos, eu estou aguardando no Senhor. Mas aguardar com ansiedade não adianta. Vi uma frase esses dias que diz ansiedade é uma perturbação de espírito. Por dentro a pessoa é perturbada, né? Ela mesmo permite essa perturbação acontecer na vida dela. Ela sai do controle, ela sai do normal. Nós temos que esperar com paciência, que é a capacidade de esperar sem desespero, sem pressa, sem queixa, sem questionamento. E só espera com paciência quem está seguro das promessas do Senhor, quem conhece a palavra de Deus. Quem é que não conhece aquele hino, né? Firmes na promessa do Senhor, né? Da harpa cristã. Cantarei louvores ao meu Salvador, né? Quando fala em esperar, eu lembro bastante, vem em minha mente a queda das muralhas de Jericó. O que Deus orienta aquele povo a fazer? Dar uma volta em volta de Jericó durante 6 dias. Uma volta por dia. No primeiro dia aconteceu a primeira volta, nada aconteceu. No segundo, a primeira volta, nada aconteceu. No terceiro dia, a primeira volta, nada aconteceu. No quarto, mais uma volta, nada aconteceu. E assim foi até o 6º dia. E no 7º dia, mais 7 voltas. Na primeira, nada. Na segunda, nada. Na terceira, quarta, quinta, sexta, nada. Na 7ª volta. E aí, gritar. Será que alguém deve ter falado para Josué? O que a gente está fazendo aqui? Ficar dando volta em Jericó? Não adianta nada. Já demos volta aqui no primeiro, no segundo, terceiro dia, no quinto, no sexto, nada. Agora 7 voltas no último dia. Por mais que o diabo queira colocar em sua mente que ficar dando voltas em Jericó, não é? Ficar esperando pela provisão de Deus, esperando pelo agir de Deus, não adianta. Não dê ouvidos ao diabo, porque o diabo quer que você saia de onde Deus te colocou, o diabo quer que você seja precipitado, o diabo quer que você fique ansioso, que a sua mente fique agitada, que a sua mente fique descontrolada, porque se ele fizer isso, ele vai tirar você do normal, vai tirar você do sério, né? Vai fazer você ficar perturbado e aí sim nada vai acontecer. Aguarde o 7º dia, aguarde a 7ª volta no último dia, porque na 7ª volta a muralha caiu. Aguarde. Se por acaso a bênção, o milagre ainda não aconteceu, as coisas ainda não estão do jeito que você precisa, que você espera, é porque a 7ª volta não foi dada. E você tem que dar essa 7ª volta. Aguarde. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Aguarde. Aguarde a provisão, a ação de Deus. Não se preocupe. Deus não precisa de carro que vai quebrar e te deixar na mão. Deus não precisa... não depende de saúde para estar bem ou não. Deus não depende de nada. Ele por si só
é o suficiente. E vai chegar na hora certa. Vai te enviar a bênção certa. Aleluia. Olha só. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Desde o início do mundo não houve nenhum Deus, ninguém ouviu falar de um Deus, ninguém ouviu um Deus falar, ou nenhum olho viu um Deus tão poderoso como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aguarde com paciência. Aguarde com paciência. Olha só, o resultado de você esperar em Deus. Aleluia. Olha só que interessante. Abra comigo aí Isaías 40. Isaías, capítulo 40. Olha só. Versículo 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Os que confiam no Senhor. Aí, se voltar, se você lê tem uma versão, deixa eu ver se é a revista é corrigida, que diz, os que esperam no Senhor. Aqui na nova versão transformadora, a gente leu os que confiam no Senhor, que é a mesma coisa. A revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera em Deus tem vitória garantida. Aleluia. O interessante é que a águia é a ave que possui, né, o maior tempo de vida da espécie. Ela chega a viver 70 anos. No entanto, para chegar a essa idade, quando ela completa 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito difícil, vamos dizer assim. Aos 40 anos, a águia já está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue agarrar suas presas. Ela não consegue caçar para se alimentar. O bico está alongado e pontiagudo. Ele se curva e aponta contra o peito da águia. As asas dela já estão envelhecidas e pesadas por causa da grossura das penas. E aí, para voar, já não é tão fácil. Aí ela só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que dura por volta de 150 dias. Ela tem que voar, já não conseguindo voar, né, perfeitamente por causa das suas asas. Ela tem que voar para o alto de uma montanha. Ela tem que se recolher em um ninho próximo a um paredão.
onde ela não necessite voar. Quando ela encontra este lugar, a águia tem que bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Imagina, ficar batendo, né? Com o bico que está ali pontiagudo, está dobrado, ela tem que ficar batendo o bico naquela parede até conseguir arrancá-lo. Deve doer, né? Quando arranca, ela tem que esperar nascer um novo bico. E aí, com este bico que nasce, ela deve arrancar as unhas. Imagina! A gente quebra uma unha, né? E quebra a unha na metade assim, dá uma dor, né? Dói. Quando a gente bate o dedo ali, a unha quebra, dói. E aí, quando as novas unhas da águia começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E aí, após 5 meses, ela sai para aquele famoso voo de renovação. E aí vive mais 30 anos. Sabe o que a gente tem que aprender com essa lição? Voam como águias. O cristão, ele não pode ter medo de esperar, de matar a carne, de sufocar a carne, de sufocar a ansiedade, de sufocar a vontade louca de agir por conta própria. Ele tem que sufocar a vontade louca de falar quando não deve falar. Porque agir na hora errada é morte certa. Falar na hora errada é morte certa. Pode matar os nossos sonhos, pode acabar com um casamento, pode acabar com uma amizade, pode matar, pode nos destruir financeiramente, né? Agir na hora errada. Eu já ouvi uma frase, quando eu estava lendo, né, estudando um pouco a respeito de esperar pelo Senhor, eu ouvi uma frase aqui: só espera aquele que não tem pena de si mesmo. Só espera aquele que não tem pena de si mesmo. Porque consegue esperar aquele que acha que não é o mais importante do que todos, que precisa receber ou ter aquilo naquela hora, naquele momento. Só consegue esperar aquele que consegue matar a própria carne e dizer: calma aí, vai doer um pouquinho, mas eu tenho que esperar, eu tenho que aguardar. Né? Vamos fazer como a águia, vamos nos separar em um canto, vamos esperar o trabalhar de Deus, vamos permitir que Deus trabalhe em nossa alma, em nossa mente, vamos permitir que Deus trabalhe em nossa vida para darmos este voo poderoso na presença do Senhor. Quem espera em Deus tem promessas. Vejamos aí Isaías 40, versículo 31. Olha só: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem espera em Deus tem a promessa de ser fortalecido no meio da dificuldade. Experimente isso. Quem espera em Deus tem a garantia do Senhor de ser renovado, de ser fortalecido. Por que Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele não estava dizendo que era um super crente, melhor do que todo mundo.
Não, ele estava dizendo, por eu saber esperar em Deus, eu sou renovado, eu sou fortalecido e por isso eu consigo vencer as adversidades da vida. Glória a Deus. Consigo vencer os problemas. Olha só. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz: por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco é então que sou forte. Porque somos fortalecidos por Deus. Somos capacitados por Deus. Quando estamos fraquinhos, Deus vai lá e nos capacita. Quem espera em Deus recebe do Senhor as asas para voar, a força para correr, a força para caminhar e não se cansar. Espere por Deus. Tem muita gente que está no poço, na lama. Tem muita gente que está afundado, seja jovem, seja senhor, senhora. Tem muita gente afundada em lama, porque não soube esperar. Nós vivemos em um tempo em que cada vez mais conhecemos pessoas deprimidas, pessoas angustiadas. Estamos vivendo um tempo de famílias no lamaçal. E não vamos vincular ao pecado, não, lamaçal do pecado, não. É em lama mesmo de problemas, de consequências por não ter esperado, por não ter aguardado. Por causa da ansiedade, por causa, de não saber esperar, vem as dívidas, aí vem droga, vem vício. Aí vem o salmista, no Salmo 40. Diz o seguinte: tirou-me de um charco de lodo, que traduzido é um poço de perdição, lamaçal. É Deus que nos estende o seu braço, nos estende as mãos para nos tirar desse poço. E Ele está dizendo que agora Ele quer tirar você desse poço. Ele quer tirar você deste lamaçal. Ele quer tirar você deste terrível buraco no qual você se enfiou. Ainda há uma esperança para a sua vida, para a sua família. Ainda há uma esperança para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus te chama neste momento, esse mesmo Deus que estendeu as mãos para Davi, homem pecador. Pensa como era terrível Davi. Ele era o segundo coração de Deus, como diz a Bíblia, mas matou, roubou, cobiçou e tomou para si o que não podia tomar. O interessante é que Deus ainda fala para Davi: por que você pegou o que não era seu? Era só você pedir, queria mais.
Era só vir e pedir. Era só me pedir. Mas você foi lá, pegou o que não era seu, matou por isso. Espere em Deus, espere nesse Senhor, esse Deus do qual eu estou falando. Ele ressuscitou Lázaro. Esse Deus do qual eu estou falando, ele curou a mulher do fluxo de sangue que ficou com este problema 12 anos, mas ele foi lá e curou. Ele curou aquele homem que estava paralítico há 38 anos. Há 38 anos. Venha até o Senhor. Ele diz, se o povo que chama por meu nome clamar, você só tem que clamar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Clame, chame por ele, aguarde a provisão, aguarde o momento de Deus. E você verá que o Senhor não é um Deus que falha. E Ele também não é um Deus que tarda, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem um controle do tempo, Ele está acima do tempo, é Ele quem rege o universo. E na hora certa acontece o milagre do qual você precisa, o milagre que você está esperando. Vamos ler novamente, Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero. Está desesperado? Chame pelo Senhor. De um atoleiro de lama. E firmou, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus está dizendo que quer equilibrar emocionalmente pessoas que estão desesperadas neste momento, pessoas que não conseguem se firmar, pessoas que não conseguem ficar de pé, pessoas que estão tão descontroladas que não se firmam em lugar e momento nenhum de sua vida. Hoje, Ele vai equilibrar as suas emoções, para você aprender a aguardar e esperar a ação de Deus. Se você aceita este agir de Deus em sua vida, diga: Senhor, eu abro mão do meu desespero. Eu abro mão dos meus impulsos. Eu abro mão do meu descontrole. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito que Deus nos deu, Paulo escreve a Timóteo, é um Espírito de poder, não é de covardia. Ser covarde é não saber esperar, porque não saber esperar, como eu disse, é não saber sufocar a carne. Quando não esperamos, é quando nós não queremos matar a nossa vontade, matar a nossa carne, matar os nossos impulsos. O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia. E aí, quando lemos esta palavra, achamos que é somente em relação a pregar, evangelizar, ofertar, dizimar, mas é também em relação a saber, a decidir sufocar a própria carne. Quando eu quero, eu não faço, porque o que eu quero não é do jeito que Deus quer. Devemos aprender isso. Não fazer o que queremos, mas fazer aquilo que Deus quer que a gente faça.
O espírito que eu dei para vocês não é de covardia, mas de poder. Poder para matar a carne, poder para saber esperar, poder para agir na hora certa, moderação, de poder e moderação. Sermos moderados em tudo. Moderados no falar, no agir, no pensar. Abra mão hoje do descontrole, porque o fruto do Espírito Santo também é o domínio próprio. Quem tem um Espírito Santo tem moderação. E o que o diabo mais quer é que a gente acredite para que ter moderação é necessário viver à base de remédio, de medicação. Depois que eu tomei um remedinho, a minha vida mudou. Só que para mim, o que eu acredito é, depois que eu conheci Jesus Cristo, a minha vida mudou. Porque com Jesus eu tenho um Espírito Santo que me dá poder para ser moderado, que me dá poder para ser controlado, que me dá poder para ser equilibrado. O que o diabo quer que acreditemos é que precisamos de drogas para isso ou para aquilo outro. Mas o que nós necessitamos é somente do Espírito Santo. Do Espírito de poder, de moderação. Que nos dá, olha só que interessante, frutos do Espírito Santo, Gálatas 5. Amor, paz. Para ter paz tem que tomar um remedinho aqui, porque senão não tem paz. É atribulado, agitado. Alegria, paciência. O que Deus quer para você hoje é te arrancar desse poço. O que Deus quer hoje é tirar você deste toledo. Você está atolado aí, atolado em dívidas, atolado em depressão, atolado em desespero. Hoje é dia de você ser arrancado daí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gente, que coisa, né? A gente... Porque tudo é Deus que inspira. Eu falei essa semana que Deus está no controle de tudo, né? E muita gente não quer tomar vacina. E eu estava vendo bem mais cedo uma postagem no Facebook de uma amiga minha de faculdade que tomou a vacina e ela escreve muito bem. Então ela estava descrevendo a sensação que ela teve de tomar a vacina. Ela chorou. Ela quis segurar o choro ali, mas ela chorou, né, por tantas pessoas que não tiveram a sorte de tomar a vacina e tal. Mas aí ela estava falando, a gente falando justamente disso no post de agradecimento a Deus, porque ela conseguiu tomar a vacina, porque até hoje a família dela não pegou Covid, ela não perdeu ninguém, ela estava agradecendo e falando justamente disso, que o Pai Celeste, né, o Senhor Jesus, nos inspira. Ela não é cristã assim, mas a gente pega o que é bom, né? Retém o que é bom. Ela estava falando que a vacina é uma inspiração do Senhor. Enquanto o pastor Henrique estava falando, eu também lembrei disso. Esses equipamentos que a gente tem maravilhosos, que a cada ano vão lançando coisas diferentes. A cada ano não, né? Às vezes, sei lá, a cada mês, a cada 2 meses, você descobre coisas diferentes para casa que você quer. Olha, máquina de café, como o pastor Henrique falou. Ele fala porque eu tenho a máquina de café, né? E é mesmo, 15 segundos não, mas acho que um minutinho faz um café quentinho, gostoso. Micro-ondas, máquina de lavar. As máquinas de lavar, gente, estão tendo inteligência artificial. A gente vive num mundo onde existem máquinas de lavar que calculam, pesam a roupa para saber quanta água elas vão botar. A máquina já faz tudo sozinha. O que eu e você temos que fazer é só botar a roupa e o produto lá para lavar. Que ela calcula. Eu fiquei impressionada quando eu vi isso.
ela pesa a roupa para saber quanto peso, como que ela vai ter que lavar, que movimentos ela vai ter que fazer, quanta água ela vai botar, e elas lavam até com água quente, dependendo da roupa, ela calcula a temperatura que ela vai aquecer a água. É uma loucura. E por incrível que pareça, isso está fazendo a gente ficar mais ansioso. As crianças de hoje mesmo, elas não essa geração, elas não sabem esperar, porque com um clique resolve tudo. E por causa disso, a gente não consegue mais, fica mais difícil sonhar, fica mais difícil esperar e lutar pelos nossos sonhos. Interessante isso. Essa geração é uma geração que é mais fraca emocionalmente. Porque tudo se resolve com um clique. E quando esse clique não funciona, tem que esperar mais um pouco, todo mundo fica doido. Todo mundo fica deprimido, todo mundo fica apavorado. Que coisa, né? É como Deus usou o pastor Henrique mesmo para dizer, nós, num tempo onde as inspirações do Senhor, é o Senhor que inspira o homem para inventar todas essas coisas que facilitam a nossa vida. Nós devíamos fazer o quê? Nós devíamos ter mais cargos na igreja, fazer mais coisas. Porque a gente deveria ser organizado e ter mais tempo para o Senhor, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para o casamento. Não, muito pelo contrário, a gente fica doido, fica mais desesperado. Quando nós casamos, eu ganhei um aspirador de pó que eu já achava pequeno. Ele era pequeno. Tinha uns antigamente que era um tamborzão, assim, uma coisa redondona, grandona, né? O que nós ganhamos era bonitinho, quadradinho, pequeno. Ele estragou, não valia a pena consertar. Fomos procurar, fomos pesquisar. Achamos, então, aquele aspirador que é barato e é vertical, que você não precisa... Tatiana, eu falo, nossa, parece um tubo, né? Uma coisa assim, você não precisa baixar para tirar o pó da casa. Você vai lá e só vai tirando o pó tranquilo. Não precisa ficar baixado daquele jeito que a gente usava aquele outro aspirador. Entre outras coisas, né? Cada dia que passa, vão descobrindo, ou é um pano que facilita a limpeza, é um suporte, é um rodo diferente, é rodo mágico, é isso e aquilo. E ainda assim, a gente está sempre atribulado, agitado. Eu dei risada no começo da mensagem que o pastor Henrique falou de compra na internet. Gente, eu tenho que compartilhar com vocês. Não tem jeito. Eu tenho uma dificuldade de esperar. Eu fico muito ansiosa. É uma ansiedade gostosa, mas que se eu não tomar cuidado até me atrapalha. Quando eu estava grávida, as pessoas falavam, dá o seu endereço que eu vou mandar presente para Isadora. Gente do céu, mas eu ficava doida. Quando chegava as coisas no correio, eu gosto, sabe? Eu sinto falta, eu acho que é gostoso esse negócio de comprar na internet e receber em casa, assim. Não sei, me dá uma alegria, mas até que chegue, eu fico ansiosa. E esses dias eu me deparei com a minha ansiedade, porque o pastor Henrique chegou em casa e falou para mim, comprei uma coisa para você na internet. Eu falei, ai, que legal. Uma bolsa que eu tava querendo, que tava na promoção, e ele me surpreendeu, fez essa surpresa. Ele falou, eu comprei para você. Eu falei, nossa, que legal, cadê? Quando que chega? Já pergunto logo. Aí ele, chega daqui a 15 dias. Por isso que ele falou dos 15 dias. Aí eu briguei com ele, falei, como assim? 15 dias, eu não acredito, não vou aguentar esperar. Olha só a ansiedade da pessoa. Aí eu falei, Henrique, então você não deveria ter me contado. Porque esse tempo todo, não vou dar conta de esperar. Você não deveria ter me contado, deveria ter esperado chegar e colocado ali na minha mão e pronto, né? Para eu não ter que ficar tão ansiosa. Isso é pra gente ver que a gente não sabe lidar com esse tipo de coisa. E aí ele falou assim, ele, né, brincou comigo, falou, mulher, eu te agradei, comprei uma bolsa para te agradar e você tá brigando comigo porque agora você vai ter que esperar? Mas assim nós somos. Na verdade, a gente não quer esperar por nada. Meu Deus do céu, a gente não quer esperar por nada. É que nem ele falou, já comprou, já pagou, já é seu. Agora, por que não quer esperar? E pior com as coisas de Deus. A gente questiona o Senhor, a gente não quer aceitar o silêncio de Deus de jeito nenhum. E quando Deus fala não pra gente?
planeja toda uma situação, toda uma história, fala, eu vou fazer assim, vai dar desse jeito, não sei o quê. E Deus vai dando todos os sinais para nós de que não é para fazer, não é para ser desse jeito. E a gente fica emburrado. Quando Deus fala não, a gente não aceita. Como assim? Deus é meu pai. Por que ele está falando não para mim? Porque ele sabe que não é a hora da gente receber tal coisa. Que aquele plano que nós fizemos não é para ser, não é para acontecer. Não. Ou porque não estamos maduros o suficiente, por N motivos. Né? E que depois, sempre que Deus diz um não para a gente, num determinado momento também, decidido por ele vai mostrar por que ele disse não. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos nos constranger e vamos dizer assim, Senhor, realmente, o Senhor tinha razão, Paizinho amado, me perdoa, eu não estava pronto. Realmente, agora o Senhor me mostrando assim, esclarecendo por que o Senhor disse não, eu vejo que realmente eu não estava pronto. O meu maior não dos últimos tempos, que Deus disse, foi logo que a gente perdeu o bebê. Com 1 ano de casamento eu engravidei, também de 1 mês e meio, a gente perdeu um bebê. E foi muito triste, eu sofri muito, essa história já está mais do que contada, né? Só que por que eu digo do não? Porque eu na dor ali, no luto, quando eu me recuperei da cirurgia, porque foi uma cesárea que eu fiz, e tirei uma das trompas, foi aquela gravidez tubária, para quem não sabe, né, para quem é ouvinte mais novo, não conhece a história ainda, foi uma gravidez tubária, eu tive que fazer uma cesárea e tirar uma das trompas. Aí quando voltei no médico para refazer os exames, a médica falou, olha, se você quiser engravidar de novo, você está pronta. Já recuperou, foi muito bem, sua recuperação foi até melhor do que o esperado, então você já pode engravidar. Com 7 meses, né, que eu tinha feito a cirurgia, ela disse isso. E eu, na minha ansiedade, em meio à dor, ainda estava muito triste, eu quis engravidar. E eu falei para o pastor Henrique, o Henrique, graças a Deus, né, muito mais calmo, sempre muito mais calmo do que eu. E ele entendeu, antes de mim, o que Deus queria mostrar para nós com a perda do primeiro bebê. E aí ele falou assim, não é a hora. E durante um tempo, eu parei de tomar remédio. 10 meses ali, sem tomar remédio, Deus não nos deu o bebê. O tempo passou, eu voltei a tomar remédio, entendi que eu precisava de cura dessa dor e fui aceitando, né? Por isso que eu digo, gente, muita coisa não é da noite pro dia. Foi um processo que eu vivi de cura, de aceitação dessa perda e de cura da dor que a perda causou. E aí, 4 anos depois, só 4 anos depois, que ele disse sim. E veio a Isadora. Mas quando Deus disse sim para mim? Quando ele resolveu dizer sim? Quando eu também resolvi viver minha vida e entender que era no tempo dele. Eu não fiquei com a ideia fixa nos primeiros meses que eu falei para vocês. Eu não tomei remédio. Eu estava assim, com a ideia fixa e eu sofri muito com esse não de Deus. Eu não quis aceitar, né? E aí, quando eu parei e percebi, eu falei, não, é no tempo do Senhor. Gente, é quando Deus quer. Nós tínhamos, no tempo certo, nós falamos assim, bom, então vamos tentar agora engravidar, a gente já tem uns 5 anos de casamento, então tá na hora de ter o bebê. Esse processo todo, eu comecei a aceitar, eu tive a capacidade para gravar uma pregação, dar o testemunho do que Deus fez comigo, porque esse aprendizado era mais para mim do que para o Henrique. O Henrique, como marido, ele acompanhou. Mas eu estava muito imatura na fé. Eu achava que era madura e estava muito imatura na fé. Por isso, Deus teve que me dizer um não. E aí, meus irmãos, né? Eu passei, graças a Deus, assim, foi menos do que 4 anos para eu aprender, né? Graças a Deus. Mas aprove a Deus, decidi trazer a Isadora só 4 anos depois dessa história toda. E eu deixei de ter a ideia fixa.
Eu sei que mães, né, mulheres tentantes que querem ter um bebê, não gostam de ouvir quando a gente fala assim, olha, para de pensar só nisso, para de ficar com a ideia fixa, que daí você vai ter. Mas comigo aconteceu assim. Eu fui vivendo minha vida, fazendo a obra, pedindo ao Senhor que acrescentasse a minha fé e tranquila. Aí, fazia pouco tempo que eu tinha parado de tomar remédio, a Isadora veio. Então, assim, isso é para mostrar que quando a gente espera no Senhor, coisas que, às vezes, do nosso jeito, demoravam anos para acontecer, a presença do Senhor e com essa espera paciente, o que essa mensagem nos ensinou hoje foi isso. Espera com paciência e fé. Não é esperar porque está frustrado, esperar porque está... como